Olá, meus caros. Sem mais demora, bora pro vídeo? O governo das sombras é um termo que carrega múltiplos significados e interpretações, dependendo do contexto em que é usado. Tradicionalmente, a expressão governo das sombras refere-se a um conceito presente principalmente em sistemas parlamentares, especialmente nos países de língua inglesa, como o Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Nesse cenário, designa um grupo de políticos da oposição que espelha o governo oficial, monitorando suas ações e preparando alternativas para cada ministério como se fossem ministros sombreados. O objetivo é apresentar uma alternativa governamental pronta para assumir o poder caso vença futuras eleições, garantindo debates mais qualificados e transparência nas decisões do Estado. No entanto, o termo também é amplamente utilizado em contextos menos formais, muitas vezes ligados a teorias da conspiração, literatura política, análises sociológicas e debates sobre influência, poder e controle. Nesses casos, governo das sombras pode se referir a estruturas ocultas, grupos ou indivíduos que, sem aparecer publicamente, supostamente exercem influência significativa sobre decisões governamentais, econômicas e sociais, manipulando eventos e políticas nos bastidores. Essa ideia carregada de mistério e especulação fascina e preocupa sociedades em diferentes momentos históricos, levando muitos a questionarem quem realmente detém o poder. Para compreender o conceito de governo das sombras, é importante explorar suas origens históricas, seus diferentes significados, exemplos práticos e também analisar como ele influencia a percepção pública sobre política e governança. No contexto parlamentar, o governo das sombras funciona como parte da estrutura da oposição. Quando um partido está fora do poder, ele indica membros para assumir papéis correspondentes aos ministros do governo vigente. Por exemplo, se houver um ministro da Saúde, o partido de oposição nomeia um ministro sombra da Saúde. Esse sistema permite que o debate político seja mais eficaz, já que cada área do governo tem alguém responsável por estudar, criticar, propor soluções e oferecer respostas alternativas para os desafios enfrentados pelo país. Os membros do governo sombra acompanham de perto as políticas implementadas, fiscalizam gastos, sugerem mudanças e se preparam para, eventualmente, assumir o cargo caso haja uma mudança de governo. A existência do governo das sombras, nesse sentido, é vista como um mecanismo democrático que fortalece a transparência, a accountability e a alternância de poder. No Reino Unido, por exemplo, o governo sombra faz parte integrante do sistema político. O líder da oposição monta um gabinete sombra, composto por parlamentares experientes que participam dos debates, apresentam propostas alternativas e desafiam publicamente as decisões do governo. O gabinete sombra é considerado uma espécie de treinamento para os políticos da oposição que precisam estar prontos para assumir cargos ministeriais imediatamente, caso vençam as eleições. Essa prática ajuda a garantir que a transição de poder seja suave e que o novo governo não precise partir do zero ao assumir a administração. Além do campo parlamentar, o termo governo das sombras ganhou notoriedade em discussões sobre influência e poder extraoficial. Teorias da conspiração, literatura política crítica e análises sociológicas frequentemente usam o conceito para descrever grupos que operam fora do alcance dos olhos do público, mas que supostamente controlam ou influenciam as principais decisões de um país. Esses grupos podem incluir grandes corporações, instituições financeiras, agências de inteligência, organizações secretas ou até mesmo famílias aristocráticas tradicionais. Nesses debates, o governo das sombras representa uma ameaça à transparência e à democracia, alimentando o medo de que os cidadãos não tenham controle real sobre seus destinos. Por exemplo, algumas teorias sugerem que grandes empresas multinacionais, bancos centrais ou organizações internacionais têm poder suficiente para influenciar políticas econômicas, sociais e ambientais em diferentes países, independentemente da vontade dos governantes eleitos. Outras narrativas apontam para supostos grupos secretos, como sociedades discretas que mantêm conexões profundas com líderes políticos e empresariais, manipulando decisões em prol de interesses particulares. Embora essas ideias nem sempre sejam baseadas em fatos concretos, elas refletem o sentimento de desconfiança que pode surgir em sociedades onde a transparência e a participação cidadã parecem insuficientes. Na literatura e no cinema,
o governo das sombras é frequentemente retratado como uma força oculta, capaz de mover os destinos das nações e influenciar eventos globais. Filmes e séries exploram a ideia de que, por trás dos líderes públicos, existe uma rede de influência, composta por conselheiros, magnatas, agentes secretos e estrategistas que realmente ditam as regras do jogo político. Esse imaginário alimenta a curiosidade e o fascínio do público, ao mesmo tempo em que suscita reflexões sobre o funcionamento real das instituições democráticas. No contexto brasileiro, o conceito de governo das sombras pode ser adaptado para falar sobre grupos de influência, lobbies, oligarquias regionais, conselhos empresariais e outras estruturas que, oficialmente ou não, participam das decisões políticas. Em muitos momentos da história nacional, debates sobre o verdadeiro poder por trás dos governos eleitos foram comuns, levantando questões sobre corrupção, interesses privados, pressões econômicas e até mesmo interferências estrangeiras. É importante destacar que nem toda influência oculta é necessariamente negativa ou antidemocrática. Em muitos casos, grupos de especialistas, conselheiros técnicos e organizações da sociedade civil trabalham nos bastidores para orientar governantes e propor políticas públicas mais eficientes. O problema surge quando essas influências se tornam desproporcionais, opacas ou voltadas para interesses particulares, em detrimento do bem-estar coletivo. A discussão sobre o governo das sombras também envolve a análise do papel da mídia, das redes sociais e das tecnologias de informação. Em um mundo cada vez mais conectado, a capacidade de moldar opiniões, agendas políticas e até mesmo resultados eleitorais pode estar nas mãos de grupos que operam fora da estrutura formal do Estado. Campanhas de desinformação, manipulação de dados, uso estratégico de algoritmos e influência sobre a narrativa pública são instrumentos poderosos que, quando utilizados sem transparência, reforçam a sensação de que há um governo oculto comandando os rumos da sociedade. Além disso, Bepamay, o tema do governo das sombras aparece em debates sobre governança global. Organizações internacionais como a ONU, a União Europeia, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional possuem influência significativa sobre políticas nacionais, mesmo sem serem eleitas diretamente pelos cidadãos dos países afetados. Essa influência pode ser vista como uma forma de governo das sombras, no sentido de que decisões importantes para o futuro de milhões de pessoas são tomadas por estruturas que escapam ao controle direto das populações. A preocupação com o governo das sombras está relacionada à busca por transparência, participação cidadã e fortalecimento das instituições democráticas. Quanto mais transparente for o processo decisório, menor será o espaço para estruturas ocultas de poder. A democratização das informações, o acesso à educação política, a liberdade de imprensa e a promoção do debate público são instrumentos fundamentais para garantir que os cidadãos saibam quem toma as decisões, quais interesses estão em jogo e como podem participar do processo político. Por outro lado, é importante evitar o excesso de paranoia e o apego a teorias conspiratórias sem fundamento. A complexidade dos sistemas políticos e econômicos faz com que muitas vezes múltiplos atores estejam envolvidos nas decisões, nem sempre de forma oculta ou mal intencionada. O desafio está em identificar quando a influência ultrapassa o limite do legítimo, tornando-se um obstáculo à democracia e ao interesse público. Na prática, governos das sombras parlamentares são reconhecidos oficialmente e desempenham um papel importante no equilíbrio de poder. Eles ajudam a construir uma oposição responsável, pronta para assumir o comando do país, e promovem o debate qualificado de políticas públicas. Já os governos das sombras informais, ligados a estruturas de influência oculta, são mais difíceis de identificar e podem representar riscos à transparência e à justiça social. Diversos exemplos históricos ilustram a atuação de governos das sombras. Durante a Guerra Fria, por exemplo, agências de inteligência como a CIA e a KGB desempenhavam um papel fundamental na condução de políticas internacionais, muitas vezes em segredo, influenciando governos, promovendo operações clandestinas e definindo os rumos de nações inteiras. No âmbito econômico, grandes bancos e conglomerados financeiros podem exercer pressão sobre governos para adotar determinadas políticas, especialmente em momentos de crise.
Outro aspecto relevante é a influência de conselhos empresariais e lobbies sobre a formulação de leis e regulamentações. Em muitos países, grupos organizados atuam junto a parlamentares e governantes, defendendo interesses de setores específicos. Embora o lobby seja legal em diversas democracias e até regulado, quando realizado de forma opaca ou desproporcional, pode criar a sensação de que existe um governo das sombras, onde poucos decidem pelos interesses de muitos. O surgimento de organizações não governamentais e movimentos da sociedade civil também representa uma forma de participação nos bastidores das decisões políticas. Em muitos casos, essas entidades atuam como contrapeso às forças tradicionais, promovendo causas sociais, ambientais e de direitos humanos. No entanto, quando suas ações se tornam excessivamente influentes ou secretas, podem ser vistas como parte de um governo das sombras alternativo, com capacidade de moldar políticas sem o devido escrutínio público. A compreensão do governo das sombras exige, portanto, uma análise crítica e equilibrada. É fundamental distinguir entre estruturas legítimas de oposição, conselhos técnicos e mecanismos de influência democrática e aquelas formas de poder que atuam de maneira oculta, opaca ou contrária ao interesse público. A educação política, o fortalecimento das instituições democráticas e a promoção da participação cidadã são as melhores ferramentas para combater os riscos associados ao governo das sombras. No Brasil, debates sobre o governo das sombras frequentemente aparecem em momentos de crise política, escândalos de corrupção e mudanças de governo. A população, ao perceber que decisões importantes são tomadas sem transparência, tende a desconfiar das instituições e buscar explicações alternativas para os acontecimentos. Essa desconfiança pode ser legítima em casos de abusos de poder, mas também pode ser explorada por grupos interessados em desestabilizar o sistema democrático. Na era digital, o governo das sombras ganha novas dimensões. A capacidade de manipular informações, criar narrativas, influenciar decisões e até mesmo promover ações clandestinas é ampliada pela tecnologia. Redes sociais, plataformas de comunicação instantânea, Big Data e inteligência artificial são instrumentos poderosos que podem ser utilizados tanto para promover a transparência quanto para ocultar interesses e manipular opiniões. A luta contra o governo das sombras envolve não apenas governos e instituições, mas também cada cidadão. O engajamento político, o acesso à informação, a participação em debates públicos e o exercício da cidadania são fundamentais para garantir que as decisões sejam tomadas de forma transparente, democrática e responsável. Quanto mais a sociedade se engaja, menor é o espaço para estruturas ocultas de poder e maior é a capacidade de construir um futuro justo e equitativo. Em resumo, o governo das sombras pode ser definido de duas maneiras principais, como uma estrutura oficial de oposição parlamentar voltada para o fortalecimento da democracia e da alternância de poder, ou como um conceito utilizado para descrever grupos ocultos que supostamente exercem influência indevida sobre decisões governamentais e sociais. Em ambos os casos, o debate sobre o governo das sombras é essencial para compreender o funcionamento das instituições, identificar riscos à transparência e promover o aprimoramento da democracia. Ao longo da história, a ideia de poder oculto sempre esteve presente no imaginário coletivo. Desde conselhos secretos nas cortes reais até grupos empresariais modernos, a busca por influência nos bastidores é uma constante. Cabe à sociedade, por meio de mecanismos de controle, participação e fiscalização, garantir que essa influência seja legítima, transparente e voltada para o bem comum. A análise do governo das sombras é uma oportunidade para refletir sobre quem realmente toma as decisões em nossas sociedades, como essas decisões são influenciadas e de que forma podemos participar ativamente na construção do nosso destino coletivo. A democracia exige vigilância, engajamento e informação, e o combate ao governo das sombras é parte essencial desse processo. Por fim, é importante lembrar que o conceito de governo das sombras, embora possa carregar conotações negativas, também pode representar a esperança de uma oposição preparada, de cidadãos atentos e de instituições capazes de oferecer alternativas para os desafios do presente e do futuro. O equilíbrio entre transparência e influência é um dos maiores desafios das sociedades modernas,
E a construção de sistemas políticos justos e abertos depende do compromisso de todos com a verdade, a participação e a responsabilidade coletiva. Obrigado por assistir ao nosso canal. Como assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.